Olá pessoal, meu nome é Caio Rodrigues e esse é o quadro Segunda.com. Já deixa o seu like caso esteja me vendo pelo YouTube, se inscreva, porque isso me ajuda muito no meu projeto. E como combinado, toda segunda-feira eu vou estar aqui falando sobre publicidade, sobre comunicação e no direto ao ponto, trazendo exemplos reais na pele de como funciona a publicidade aqui no município, aqui na cidade de Carinho. Então vamos lá. No vídeo de hoje eu preparei o princípio da publicidade, onde basicamente tudo começou e onde são meios de comunicações milenares, que são as cartas, os panfletos e os cartazes. Rapidinho, a gente tem que falar um pouco da história dessas peças, porque é muito importante a gente entender como elas surgiram, como foram usadas ao longo do tempo, para a gente saber como elas são usadas hoje. Só que a carta, que é o primeiro que eu disse, é muito difícil falar onde surgiu e quando surgiu, porque a carta, antes mesmo de Jesus Cristo, já tem relato do uso de cartas. Por exemplo, a Bíblia, vários livros ali são compostos basicamente por cartas enviadas pelos apóstolos. No descobrimento do Brasil pelos portugueses, a maior parte da história que a gente sabe foram cartas enviadas ali durante as viagens, né? Então a carta tem um papel histórico muito forte, muito presente nas nossas vidas, mas não dá para falar onde ela começou. Já o panfleto é muito interessante, a gente consegue falar de fato onde surgiu. Estima-se que foi em meados do século 7 depois de Cristo, na Inglaterra. E a história é assim: circulou um panfleto, na verdade não era um panfleto, era um escrito, uma poesia, um poema, que falava sobre amor, mas o autor era anônimo. Ele estava em latim e se chamava Pamphilus Seu de Amore. Por favor, se você sabe falar latim, me mostra como pronunciar isso aqui, esse nome. Só que ele era em latim, foi circulado na Inglaterra e logo ele foi traduzido para o inglês e a tradução se chamou pamphlet. Aí você já entendeu, né? Um pamphlet é basicamente o panfleto que a gente tem hoje. Até o século IX, todo impresso menor do que um livro, né? Um impresso pequeno, com poucas páginas, se chamava panfleto. E é mais ou menos, né, o que a gente tem hoje. Já os cartazes é muito difícil falar também de onde surgiu, porque na Roma Antiga tinha tem ruínas, né, de pinturas feitas nas estruturas assim da Roma Antiga, só que não eram simplesmente pinturas artísticas, eram avisos como um cartaz, pinturas no sentido de avisar alguma coisa, de retratar alguma coisa, de falar que vai ter, né? igual é um cartaz hoje, mas como eram pinturas, como é num contexto completamente diferente, a gente não pode falar que é um cartaz. O cartaz, como a gente entende hoje, como existe hoje, surgiu em 1400, lá na França, onde esse cartaz que vocês estão vendo aí, de fato, foi feito no sentido até publicitário mesmo. Beleza, história contada, agora vamos para o que interessa. Hoje, será que esse tipo de mídia, cartaz, panfleto, carta, ainda é usado? E a resposta é sim, é usado e funciona muito. O exemplo de carta, que é geralmente utilizada de forma mais oficial, são as tradicionais contas que a gente recebe em nossa casa. Só que na publicidade também é muito utilizada de uma forma institucional. Um exemplo é essa carta que eu recebi do Cicobi Copermec no meu aniversário e, cara, que é sensacional para você encurtar os laços entre cliente e empresa. Tá aqui uma carta recebida via mala direta dos Correios. Já os panfletos são muito utilizados na política, principalmente, aqui tá vários panfletos que eu usei na minha campanha política, mas mercados que eu acho que são completamente interessantes, assim, o uso de panfletos. O mercado escolar, né, o mercado de universidades, que aqui é o caso da Unicesumar, esse panfleto eu recebi no final de semana, e também o mercado de supermercados, com ofertas, o preço, né, dos produtos, que também é muito utilizado e aparenta funcionar bastante, porque eu fico olhando o preço, às vezes é uma promoção que interessa, eu vou até lá comprar quase que só por aquilo. E por último tem o cartaz,
que também é muito, muito utilizado, principalmente nesse período que a gente está passando em 2020. Vai falar que você nunca viu um cartaz como esse na entrada da loja, na entrada de algum estabelecimento. Se você já viu algum cartaz como esse aqui, se você já viu esse cartaz aqui em qualquer lugar da sua vida, deixa aqui nos comentários que eu tenho certeza que é uma forma muito utilizada de cartaz. Mas, Caio, com rede social, com Facebook, Instagram, WhatsApp, internet, eu vou usar carta, panfleto, cartaz para divulgar o meu evento, o meu projeto? Olha, 74% dos brasileiros estão na internet. É 134 milhões de pessoas online. Porém, 26% dos brasileiros não estão. É 1/4 de toda a população não tem acesso à internet. Esse dado é de 2019. Como que eu vou chegar nessas pessoas? Como que eu vou levar a minha empresa, o meu produto àquelas pessoas? Um grande exemplo, assim, uma grande forma que você pode usar são os cartazes, a mala direta, né, a carta e o panfleto. E se você quiser produzir qualquer um desses 3 tipos de materiais, por exemplo, da carta, eu vou deixar aqui para vocês 3 dicas de cada um. Para começar com a carta, eu acho que toda carta tem que ter, digamos, uma apresentação. Nessa do Sicoob, uma carta institucional, tem a mensagem, tem Sicoob em todo lado, tem aqui o endereço e o telefone, tem a identificação para me saber que esse cartão veio do Sicoob. Outro ponto também que é muito forte, que é muito trabalhado nesse tipo de material, é a pessoalidade. Todo momento aqui, todo texto que tem aqui, fala diretamente comigo. Eu vou dar um exemplo, ó. Seu aniversário é uma data muito importante para todos nós. Ou seja, o meu aniversário, um exemplo muito pessoal. E o terceiro ponto que toda carta tem que ter é a questão da intenção. Qual é a intenção do Sicoob nesse caso? Me parabenizar pelo aniversário. Isso fica óbvio em todos os elementos dessa peça. Então esses são os 3 pontos para uma carta bem feita. Já um panfleto, tá aqui o exemplo desse panfleto que eu recebi da Unicesumar, é um pouco parecido com a carta, mas tem algumas particularidades, porque a carta chega até a sua casa. O panfleto você entrega para alguém na rua e a pessoa vai receber aquilo ali, vai ou jogar fora, ou vai guardar, ou vai interessar. E para ela interessar, o panfleto tem que ser muito chamativo. Por exemplo, esse aqui, já é de cara um branco no azul escuro, você pode. Olhei, você pode o quê? A gente já fica pensando e gera aquela curiosidade, né, no público de querer entender o que é aquilo. Outro ponto muito interessante que tem que ser muito trabalhado no panfleto, tá aqui o exemplo de um panfleto que eu fiz em 2019, é a questão de ser legível, de ficar fácil de entender. Por exemplo, aqui está um branco numa letra preta, facinho de entender, quem com óculos, sem óculos, você vai conseguir entender exatamente tudo que está escrito aqui. E para facilitar o entendimento, eu acho que o panfleto tem que ter uma informação muito clara. Por exemplo, esse panfleto que foi veiculado no Dia da Consciência LGBT. Está muito claro o que é cada ponto do panfleto e eu acho que essas são as 3 coisas que todo panfleto deve ter. Já o cartaz, eu vou estar deixando um exemplo aqui de um cartaz que eu gostei. O primeiro ponto que todo cartaz deve ter, pensando que a carta chega na sua casa, o panfleto você entrega a pessoa em mãos. Já o cartaz está parado ali na parede, as pessoas passam e talvez vão olhar. E para que as pessoas olhem, o cartaz tem que ser muito chamativo. Esse é o primeiro ponto. Cores, imagens, o que você conseguir fazer para chamar atenção, o cartaz tem que ter. Outro ponto também é no sentido de quais informações vão ter no cartaz. Porque a pessoa vai passar, ela vai gastar 2, 3 segundos para ler aquele cartaz e vai embora. Então tem que ter as informações muito claras. Onde vai ser o evento, o horário, a data, quanto custa, quem está organizando, rápido, coisa simples, no sentido de uma promoção. Quais são os produtos que estão em promoção, qual é a quantidade de desconto, onde fica a loja, é simples, porque a pessoa vai perder muito pouco tempo dela lendo aquele cartaz, então não pode ter muita informação, senão ela de fato não vai ler, vai passar por aquele cartaz e não vai olhar. E o terceiro ponto que todo mundo tem que pensar ao fixar um cartaz é onde ele será fixado. Porque, por exemplo, poste, igual eles pregaram aqui no bairro do Rosário inteiro, não pode. Você colocar numa loja dos outros que você não tem permissão, também não pode. Então você tem que perguntar, você tem que procurar saber muito direitinho onde você vai fixar aquele cartaz. Porque é o que muitas pessoas falam, um cartaz atrás da porta do seu quarto não vende nada, não dá certo e não funciona. Então se você quiser
veicular uma carta, fazer uma mala direta, eu vou estar deixando aqui o link dos correios. Depois, se você quiser que eu explique um pouquinho mais sobre esse detalhe, eu faço outro vídeo sobre esse assunto. Mas a mala direta, ela é muito interessante para você que quer focar o seu público. Por exemplo, eu trabalho com publicidade. Se eu quiser entregar uma carta currículo em todas as agências de Belo Horizonte, eu consigo fazer isso com a mala direta do correio. O correio tem esse tipo de informação, esse tipo de dado que a gente pode utilizar. E caso você queira imprimir uma carta, imprimir um panfleto, imprimir um cartaz, como eu dei 3 dicas de cada material, eu vou indicar 3 empresas daqui de Cláudio, 3 gráficas que produzem esse tipo de coisa. Porque eu entendo que tem muitas empresas de cloud, talvez eu não consiga citar todas aqui, então eu vou citar 3. A LG, do Lelinho, a Aladim e a gráfica Unigraf. Eu vou estar deixando aqui o contato de todas elas, espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você conhece alguma outra gráfica, deixa aqui nos comentários também. Tem as gráficas digitais, que é outro tipo de serviço, se você quiser que eu comente sobre isso, só sobre isso, pode deixar aqui no comentário que eu falo também. No mais é isso, eu agradeço por você estar assistindo até aqui. Meu nome é Caio Rodrigues, obrigado pela atenção e te vejo no próximo vídeo. Na quinta-feira no quadro Direto ao Ponto ou semana que vem no quadro segunda.com. Muito obrigado, eu sou Caio Rodrigues e fico por aqui. Olá pessoal, que é o Caio. Se você está assistindo até aqui, já deixa o seu like e comenta o que você achou. É muito importante a sua opinião para nesse início aqui, para o meu crescimento. E caso você queira me conhecer um pouco mais, minhas redes sociais estão aqui embaixo, Instagram, Facebook, LinkedIn, tá tudo aqui embaixo. Tem meu site também para você ver um pouquinho dos nossos projetos. E lembrando, toda segunda-feira com o quadro segunda.com, falando sobre comunicação e publicidade, tentando trazer exemplo aqui do município também. E toda quinta-feira com o quadro Direto ao Ponto, falando direto ao ponto, assuntos sobre a política nacional, estadual, municipal, explicando para vocês um pouquinho como funciona esse jogo maravilhoso que é a política. Então, deixe o seu like, se inscreva, comenta aqui, valeu, até o próximo vídeo.